Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Como não optar por algumas trilhas deselegantes na hora da escrita, na hora da redação? Bom, caso o documento tenha a possibilidade da colocação da data, lembremos-nos então de que aqui é um substantivo próprio, B maiúsculo, Brasília, um paroxítono finalizado em ditongo, Brasi, a penúltima sílaba tônica, um paroxítono, Brasília, 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 então aqui o uso do acento agudo, vírgula, separando então aqui a localidade, o lugar. Nós temos 2 de maio, não há necessidade do zero, como muita gente coloca um zero aqui, né? 2 de maio de 2020, ponto, o fim de uma frase, né? Então, este ponto aqui, obrigatório. Então, 2 de maio de 2020. Um segredo aqui interessante, inicial minúscula para o nome dos meses. Então, meses tem a inicial minúscula. Muita gente acha que inicial de mês é inicial maiúscula e não é, a inicial é minúscula. Ilustríssimo Senhor, muita gente ainda usa a abreviatura de Ilustríssimo, muita gente opta também pelo uso de Ilustríssimo pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Não há mais que se usar, ou seja, Ilustríssimo nem Digníssimo. Todos nós somos ilustres, temos luz, todos nós também temos dignidade, somos dignos. Ou seja, também podemos dizer que ilustríssimo e digníssimo são palavras cansativas já, são palavras deselegantes na produção do texto, são inconvenientes. Essa é uma boa classificação. Ilustríssimo Senhor. Bom, no vocativo também não é interessante nós abreviarmos em todo momento. Poderíamos aqui usar apenas senhor, senhora, caso, né, a sua empresa, o lugar em que você trabalha, haja essa possibilidade mais formal. Você pode seguir também um caminho menos formal. Formalidade não é sempre questão de sucesso. Então temos aqui senhor Silva, senhor Souza, o uso do sinal de pontuação, vírgula ou 2 pontos. Muita gente vai para um deslize que é o seguinte: eu posso também, Diogo, aqui usar outra forma, como prezado senhor. Pode sim. Aliás, você pode sim ser mais criativo aqui, certo? Pode sim, você pode, caso a sua empresa, o seu produto, se o seu produto dá essa oportunidade de ser mais criativo, seja criativo aqui também. O que eu ia dizer sobre deslize, tá? Então, aqui está plenamente adaptado. Veja um deslize muito comum. Primeiramente, quero aqui lhe dizer que... por que isto? Vamos lá. A palavra primeiramente não é um erro, não é essa a questão. A questão é que não faz sentido aqui colocar um primeiro. Ou, por exemplo, colocar em primeiro lugar. Sim, só use esse tipo de expressão se realmente houver a ideia da enumeração. Então, use primeiramente, se em primeiro lugar, em segundo lugar, ou seja, se houver o espírito da enumeração. Caso não haja o espírito da enumeração, por que nós vamos usar uma palavra que enumere? Outro ponto, muitas são as pessoas que ainda optam por venho por meio desta, é por meio desta, venho por meio deste. Estas expressões são lamentáveis e você quero aqui. Claro, nós já subentendemos, a partir do momento em que alguém recebe um documento, esta pessoa sabe que é por meio do documento determinada informação. E qual é a saída? A saída está justamente no uso do verbo para nós iniciarmos aqui o texto. Informo. Ou, por exemplo, simplesmente alguém que coloca a primeira pessoa do verbo solicitar. Solicito e por aí vai. Ou seja, não há esta necessidade de se usar venho por meio desta, é por meio desta. Fuja deste tipo de uso nada criativo, certo? Vá direto ao ponto com este verbo. Lembremos-nos hoje de que brevidade tem a ver com produção. Brevidade é o que é a palavra de ordem, vamos assim dizer, nestes nossos tempos tão digitais. E no fim do texto, muita gente, então aqui eu já vou bem direto ao ponto, coloco aqui os parágrafos, enfim, quero finalizar. Eu posso finalizar com abraços?
mais uma vez, vai depender do grau de criatividade, do grau de informalidade que nós temos em determinado órgão, determinada empresa, né? Ou seja, podemos com abraços aqui, interessante, eu gosto muito da expressão abraços. Abraços é uma expressão interessante no sentido da informalidade, no sentido da aproximação. Se você quiser seguir o manual de redação oficial da Presidência da República, só há duas possíveis expressões para o fim do documento: atenciosamente ou respeitosamente. Aqui não ficou tão legível como eu gostaria, mas são duas palavras: atenciosamente, respeitosamente, seguido o sinal de pontuação. Atenciosamente entre pessoas do mesmo que tem a mesma função, ou se o destinatário tem uma função também inferior. Para cargos superiores, respeitosamente. Mas veja que isto tem um grau de formalidade alto e é em acordo ao Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Se for um outro tipo de documento, um documento que dê margem à informalidade, sugiro sim o uso de abraços. Algo mais íntimo, aí realmente deve haver a questão da permissão. O uso do sinal de pontuação aqui e aí para depois a assinatura da pessoa, né? Enfim, a assinatura aí do responsável por este documento. Perfeito? Lembrando que você pode também me seguir lá pelo Instagram, o endereço é @Diogo, D-I-O-G-O, Arrais, A-R-R-A-I-S. Todas as terças-feiras a minha coluna na revista Você S.A., a minha coluna também na revista Exame. Muito sucesso, estou aqui, você tem acesso aqui no canal Mesma Língua a diversos conteúdos. Eu aguardo sua mensagem lá no meu Instagram também. Um abraço, tchau, tchau!